a expressão que acontece da realidade do vampirismo, ela passa por uma habituação, uma insistência milenar que nós trazemos enquanto humanidade no que tange a maneira de ver o outro e a forma como eu vou ao encalço daquilo que está do meu lado, a partir desse caminho. Em Missionários da Luz, André Luiz vai falar no capítulo 4 um pouquinho da realidade do vampiro, que a priori seria considerado aquele que é de hábito alimentar o sangue do vivo e que usa a figura do morcego, que é um mamífero voador, o único mamífero voador, e que, por essa lenda, essa realidade, até por um tipo de morcego que se alimenta realmente de sangue, porque tem morcego que se alimenta de fruta, sendo frugal, mas por ter esse outro tipo, é usado nessa vertente de vampirismo. Mas é preciso compreender que o vampiro, ele é aquele que é um ser que foge a um trabalho do suor, que vive numa realidade de ócio e que se aproveita de algo que o outro tem para absorver aquilo de alguma forma, de maneira indébita. E esse propósito é guarnecido a que momento for, desde que seja encontrado abertura, fresta, uma ínfima possibilidade que for, porque o vampiro ele se encontra um destranquinho na porta, ele já vai dar um jeito de arrombar aquela fechadura e entrar. Para acalentar no estojo daquele encarnado que deseja sugar. E isso passa por uma visão que nós temos do uso que se faz. Por isso que é sabedor que nós, enquanto humanidade, pegamos um porquinho, que eu deveria ser uma referência de discernimento para ele, mas ao invés disso, coloco ele numa situação de engorda, à custa do próprio resíduo, que o entorpece, o desnorteia de dor, impinge uma realidade desnecessária e febril para ele, para aproveitar daquilo que ele vem a produzir, onde ele vai ao matadouro e é possível extrair aquilo que se deseja para uma suposta culinária desejada. Quando eu vejo um ser que é inferior a mim e estou preocupada
com o que eu posso aurir, me aproveitando da incapacidade dele de se posicionar e de se defender, a minha atitude é vampirítica. Até porque, quando você considera a interação com alguém que tem um suporte de brecar, se balizar, estabelecer seu limite, é uma coisa. Porque o outro está guarnecido de uma condição básica de se proteger numa dada circunstância. E isso é, inclusive, físico. Se num momento eu encontro com um cachorro, um Doberman, que foge de uma algema onde ele possa estar, ou de um ambiente fechado, que nesse caso estimula ele a querer agredir quem está fora, se fugir. E ele consegue essa saída, está diante de mim, vem contra mim, é liberado o hormônio da adrenalina no meu sangue para que eu tenha condição de, numa batida mais intensa, produzo mais energia, o movimento do meu sangue acelera, para que eu possa, com energia fácil que assimilo ali, me defender, seja correndo, pulando um muro. Mas quando existe o estar diante de alguém que tem isso impossibilitado, seja pela sua estruturação física, seja pela sua condição psíquica, por alguma debilidade, e eu me aproveito dessa situação para fazer valer um interesse meu sobre o outro, isso significa que eu trago comigo uma herança vampirizadora que me coloca em conexão com a entidade desse Jair que fatal me procura. E com isso, a enfermidade, ela acontece quando digladio para atender uma princípio meu num entrechoque de violência que estabeleço, quando acalento, desejo, vocação para o precipício, o abismo, e me abro para essa competição que me coloca em desalinho. Igual um período de jogo olímpico, quando é fácil ver, às vezes, uma modalidade esportiva de uma luta, onde alguém entra num ringue para esbofetear o outro, e isso dá a plateia, dá ibope, viraliza. Mas veja, é algo que vem da nossa história. Quando imaginar que houve momento em que duas pessoas numa arena de circo se mutilando reciprocamente era aplaudido com desvario.
Isso acontecia considerado divertimento, passatempo, momento frenético de excitação para o sangue, de ventilação para a mente, de descanso. Que eu sentava ali naquela arquibancada e o outro sendo mutilado numa luta era o motivo do meu suposto férias, recesso. E resquício acontece quando se considera que o sistema econômico de muitos países se baseia no uso ao bel de um ser inferior da criação, onde a condição dele é menoscabada. Por isso, quando se considera que, numa modalidade olímpica que for, pessoas se agredindo é considerado algo que atende a meu lazer, é preciso ter cuidado, porque de alguma forma essa indústria da competição é estimulada. E quando eu estou nessa competição cega, feroz, delinquente, eu vou me aproveitar da impossibilidade de alguém para fazer valer alguma coisa. Alguém que não pode fazer o tete a tete no mesmo nível que eu, que está numa condição de desnível em relação a mim, e que eu uso aquilo como um trampolim para viabilizar um galgue, um ganho. E isso é um enodoro, um cipoal. Quando aquele que desencarna volta para o ambiente que ele estava e permanece absorvendo fluido, vampirizando quem permaneceu ali naquele local, não pegando um prato de sopa e alimentando, mas de emanação daquele encarnado que está ali. E aquele espírito absorve. Isso vale inclusive para aquilo que levava ele à sensação que ele deixa de ter e volve aquilo, se aproximando de quem emite aquela toxina de cigarro, de quem exala aquele cheiro de álcool que ele busca. Inclusive, passa por isso infligir ao outro doença, para que isso produza algo de interesse para o meu bolso. Daí eu posso criar uma galinha num regime onde ela adoece sob aquela condição, porque o ovo que ela produz é suposto mais nutritivo e interessante para o meu ganho. Ou porque no momento que ela for abatida para a carne que é retirada, vai adquirir tal característica. Para atender o nosso
paladar. E isso é uma condição onde acaba que uma tempestade, um vendaval, é visto com tranquilidade por um cachorrinho, mas a minha aproximação para ele pode significar um cruel, inclusive porque ele perde o balize de separar onde inicia a minha perversidade e onde termina a minha benevolência. E esse abuso da incapacidade que eu encontro no outro acaba que me indispõe a absorver a orientação do benfeitor, aquilo que o Cristo me pede. E prejudica esse hábito, porque essa questão da alimentação, ela passa por um hábito que começa com a minha moral. Inclusive tem um vídeo aqui da série do Cacau com o Espiritismo, onde eu falo a questão da carne vermelha. E a importância de quem sente necessidade de comer muita carne vermelha diminuir. Quem conseguir, para. Porque está associado o mecanismo de baixa energia na produção disso. Inclusive porque para produzir uma carne, alguém vai ao matadouro. Um animal é levado a esse ambiente. E isso é uma vampirização inestancável, insaciável, e que oblitera a minha ascensão, meu avanço espiritual. Que passa por impingir, estabelecer sobre mim o necessário golpe do autocomando, da disciplina. Quando é sabedor que eu posso ir num centro espírita, receber a bênção que é dada ali, inclusive seja num passe, no passe à distância, eu vou receber de acordo com a minha abertura, a minha confiança e a minha fé. É muito mais a minha fé na abertura aquilo do que o que chega até mim. Eu é que preciso estar atenta para aproveitar aquele benefício que o Cristo me dá a título precário, para me soerguer, para quebrar esse elo invisível que trago dentro de mim. E isso passa por
uma realidade espiritual que vivemos, onde, de acordo com o meu hábito, o meu costume, alguém que tenha uma tendência àquilo pode estar se alimentando daquela realidade à minha custa, da minha disciplina, daquilo que eu faço. Porque se ela é incipiente, indevida, o que eu emano disso é captado no simile-simile. Por isso que existe a perseguição fluídica. De acordo com a minha matriz reencarnatória, um espírito pode me olhar com profundidade, me analisar com mais atenção. E nessa perseguição que ele entende, se não houver afinidade fluídica, ele não consegue me perturbar. E essa questão do hábito, ela passa, seja pela minha indolência, pelo meu ócio, a minha preguiça, minha vaidade, meu orgulho, o desespero que cavalga, isso abre brecha para conexão. O aparvalho, o desvairo, a obstinação, a fadiga, se entregar à energia torturada, baixar a guarida em relação a isso. Por isso a importância de lidar com a minha realidade com ânimo. E de absorver elemento vital de força. Porque há uma moléstia que é imaginária, mas que, num pentelésimo do vacilo na minha disposição, escorre e passa a ter uma expressão de um desajuste num órgão, no coração, que inclusive está ligado a rancor, falta de perdão, que passa por esse limite máximo da minha aceitação, que me ajuda a induzir minha molécula. E o perispírito, ele consegue com isso soerguer o meu metabolismo infinitesimal. Fungo, bactéria, vírus que está em mim e célula que consegue receber esse comando, sensibilizar isso e agir por ele. E isso vai fazendo recuar o desejo de me autossupliciar, o autoextermínio, que pode estar na paisagem perispiritual, a alucinação que isso gera, a confusão, o arraste, o confronto de ideia que me atormenta, que me encerra num labirinto, me confunde. Por isso que o caminho é a libertação à luz da verdade, que
me acende da manobra exploratória, do surdo padecimento, me auxilia a firmar na boa resolução, nesse chuvaréu bem querençoso, e se torna um apanágio que vai desgastando em mim a tração que eu traga, o deslize, e me sensibiliza à voz do Cristo.